Marcos Rodelo aqui. Opa! Marcos Rodelo aqui no canal Excel Online Brasil e hoje com um assunto muito especial falando sobre VBA no Microsoft Excel. Sim, VBA no Microsoft Excel e hoje eu vou resolver para você essa dúvida, essa questão sobre variáveis no Microsoft Excel. Sim, por quê? Porque variáveis costuma gerar um caos na cabeça das pessoas. Você já percebeu que muitos usuários de computador, na hora de comprar um Note, né, um desktop que seja, vai lá e verifica, poxa, quanto de memória tem o computador? Ou até se você perguntar para alguém, né, poxa, quanto de memória tem o computador? Eles vão responder geralmente 1 tera. 1 tera. Eu tenho 1 tera de memória no meu computador. Não, você não tem 1 tera de memória, né? A memória é a memória RAM. Você tem 1 tera de disco rígido. E quando eu falo de variáveis, eu estou me referindo à memória RAM, né? Memória RAM. Por quê? Memória RAM, ela tem... A memória RAM ela é algo não muito tangível para as pessoas. Porque não é o tipo de coisa que você consegue... Ah, tá lotada a minha memória RAM. Né? Poxa, eu vou ver aqui como tá. Não é um negócio tão fácil das pessoas compreenderem quanto um disco rígido, né? Que todo mundo tem uma boa noção, tem aí um HD móvel, tem aí um pendrive, então às vezes o celular está cheio, né? Então é muito mais fácil a pessoa entender esse conceito de um disco rígido, de um HD, né, de um hard disk, do que da memória RAM. E variáveis nós vamos atuar diretamente com a memória RAM. E aí ela passa a ser algo muito mais tangível na sua cabeça, mas antes da gente começar, olha, se você está entrando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aí no canal, dá um like no nosso vídeo para que mais pessoas possam ter esse conceito, né, de variáveis, da memória RAM, do uso dela com o Microsoft Excel bem resolvido na cabeça. E clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós postamos aí toda semana para poder auxiliar cada vez mais pessoas a melhorar o seu desempenho no seu trabalho, automatizar suas planilhas. Afinal de contas, o Excel ele te desafia sempre, né? Você está fazendo um trabalho e praticamente todos os dias você tem aquele pensamento: deve ter uma forma melhor de resolver isso, deve ter uma forma mais prática de poder criar esse relatório, criar esse gráfico. E a cada vídeo, a cada comentário, a cada dúvida que a gente soluciona aqui no canal, nós estamos justamente auxiliando pessoas a conseguir melhorar o seu conhecimento. E para você poder avançar ainda mais, não se esqueça, existe o nosso curso, o curso completo de Microsoft Excel básico, vai estar lá na descrição também o link para você poder acessar. Então muitas pessoas, mais de 6.000 alunos no mundo todo, tá? Não é só Brasil não, no mundo todo já aproveitaram, estão matriculados, ele é vitalício, você pode estar sempre solucionando dúvidas e questionando e aproveitando as novidades que nós colocamos lá no curso periodicamente, com mais exercícios, cada vez mais exercícios desafiando você. Mas vamos lá, variáveis, me acompanha aqui, ó. Eu tenho uma planilha 100% em branco. Eu gosto de partir, na maioria das aulas que eu faço aqui, de uma planilha em branco para que você possa simplesmente abrir aí o Excel e já começar a me acompanhar. Perfeito? Se você já trabalhou com macro, você sabe que nós precisamos acessar o VBE, Visual Basic Editor. E para fazer isso, nós utilizamos o Alt F11. Se você nunca trabalhou também, não tem problema. Alt F11, vamos lá. Eu tenho aqui algumas macros prontas. Na verdade, são suplementos que eu crio e ficam ativos aqui na minha máquina. Então, para você, pode ser que não apareça aí o Solver, que é um suplemento do próprio Excel. Tá? Existe um vídeo que eu já fiz sobre isso. Vou deixar também o link na descrição, se quiser ter uma noção aí de como trabalhar com ele. Esse aqui é um suplemento que eu criei de funções especiais. Você pode criar suas próprias funções e tem algumas funções que eu gosto de utilizar constantemente, já fica ativo aqui na minha máquina. Mas vamos às variáveis. Se você trabalha com gravação de macro, em geral você trabalha com muita célula. Tá? Quando o gravador de macro ele não te possibilita criar uma variável.
Então, em geral, as pessoas armazenam valores em células. Você pode armazenar numa célula durante a gravação da macro e aí você utiliza aquela informação, depois você exclui ela, de modo que ao final da macro esses valores temporários terão desaparecido, né? Mas o melhor para você fazer isso é utilizando a memória RAM. Em geral, as máquinas hoje elas já saem de fábrica com 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM, e 8 GB já é um bom número, dá para você trabalhar bem. Se você trabalha com planilhas muito pesadas, com muitos dados gráficos, é interessante 16 GB, sim. 32 já é um negócio bem, é um avião mesmo, né? Eu não vejo tanta necessidade, mas depende muito do que você faz, tá legal? O que acontece? Quando você utiliza variáveis, você está pegando um pedacinho dessa memória RAM e transformando naquilo que você quiser. É muito legal. Eu digo que é como se você tivesse um poder Jedi, né? Um poder mutante de pegar alguma coisa aqui no ar, utilizando os átomos e transformar em alguma outra coisa. Sabe? É mais ou menos isso, porque é o que você vai fazer com a variável. A variável, você vai pegar um espacinho da memória RAM e falar, olha, eu vou colocar aqui, armazenar essa informação aqui, seja um número, seja uma data, seja uma planilha, seja uma workbook, né, uma pasta de trabalho do Excel, e você coloca naquela variável. E a partir daquele momento você utiliza aquela variável. Então você pode colocar objetos dentro de uma variável, você pode pôr imagens de uma variável, você pode pôr qualquer tipo de informação dentro de uma variável. Então ela tem um dinamismo muito grande. É importante saber trabalhar com ela para que você ocupe um espaço mais eficiente dentro da memória do seu computador. A ideia é deixar mais rápido, mais ágil, né? Você consegue colocar uma base inteira de informação dentro de uma variável, que nós chamamos de arrays. Tá? Eu não vou abordar arrays nesse vídeo, mas é possível fazer cálculos com isso, fazer somaceres, fazer uma variedade de cálculos com os dados na memória RAM. Tá legal? Vamos começar aqui, ó. Eu vou criar um módulo, vou inserir aqui um módulo, inserir um módulo, tá aqui ó, um módulo nessa minha pasta 1, que é uma planilha em branco. E eu vou criar uma subrotina, aqui ó, sub, variáveis 1, subvariáveis 1. Você dá o Enter, ele preenche ali os parênteses, já coloca um end sub. O que seria então uma variável? O que você quiser. O que você quiser. Por exemplo, eu já mostrei para vocês um conceito do message box, certo? Message box. Eu vou utilizar ele para fazer alguns testes. Posso utilizar planilha também, sem maiores problemas. Quando você quer fazer uma referência a uma célula no Excel, nós utilizamos o range, tá? Por exemplo, range, vou colocar aqui A10.select, range A10.select. Com o cursor aqui dentro, vou pressionar F5, ele executou, ele selecionou A10. Eu poderia também ter utilizado colchetes, tá? Uma forma mais rápida na digitação. Dá no mesmo. Vou colocar aqui A5. Pronto. Então, em geral, o pessoal armazena informação dentro da célula. Ó, A5 é igual a 10. A5 igual a 10, F5. Tá lá, A5 é igual a 10. Ele jogou a informação para lá. Eu não preciso armazenar na célula. É mais rápido não armazenar na célula. Quando você armazenar na célula, principalmente no gravador de macro, você vai ter que selecionar aquilo em algum momento. E selecionar, ativar, né, as propriedades Activate, Select, elas consomem muito espaço e tempo no processamento, na execução da macro. Quanto menos Select, menos Activate você tiver na sua macro, mais rápido ela vai executar, mais eficiente fica o seu código. Perfeito? Então, vamos focar em variáveis.
Vamos tentar começar a transferir isso para variáveis. Eu vou fazer depois um vídeo sobre loop e eu vou mostrar para vocês como carrega a macro esse negócio de select e de activate. Perfeito? Ao invés de usar A5 para colocar uma informação, o número 10, por exemplo, eu vou colocar em X. Marcos, então você está me falando que a letra X ela armazena variáveis? Não, não é isso não. Lembra o que eu disse? Que como se eu pegasse o átomo aqui e transformasse em alguma coisa? Então eu estou usando o X, mas poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, olha que coisa doida. A minha variável vai ser qualquer coisa. Pronto, tá aí. Essa é a minha variável. Qualquer coisa é uma variável que vai receber o valor 10. Mas como eu posso confirmar isso? Uma forma de fazer isso, olha só, é meio silogismo, né? Ó, qualquer coisa é igual a 10. Eu vou falar para ele que agora A5 é igual a qualquer coisa. Então eu estou pegando qualquer coisa, que é uma variável, ele já sabe que é uma variável, tá? Eu não estou especificando o tipo da variável, eu não estou falando para ele se é uma data, se é um texto, se é uma imagem. Ó, isso aqui é uma variável. E o Excel vai ter que se virar para entender que tipo de variável é essa. Esse método, ele acaba consumindo mais memória RAM. Sutilmente mais memória RAM. Não vai travar minha máquina fazendo isso aqui. Mas com o tempo é interessante que você vá dimensionando as suas variáveis de acordo com a informação que ela vai receber. Com o tempo você vai pegando experiência nisso e o seu código fica mais eficiente, mesmo porque é como se fosse uma boa prática do bom programador. Tá? Qualquer pessoa que pegar ali o seu código vai conseguir interpretar, vai conseguir entender, vai conseguir, né, ler por trás do código da Matrix. Né? Marcos, mas eu não sei se eu quero que as pessoas entendam o meu código. Depende muito do que você está fazendo, tá? Eu, em geral, os serviços que eu presto para as empresas, as consultorias, eu sempre faço um código bem escrito, com comentários, com tudo, porque eu não vou atuar ali para sempre. Se vier uma outra pessoa para assumir aquele trabalho, eu quero que ela entenda muito bem o que eu fiz. Não acho justo ficar fazendo código esquisito para que ninguém entenda depois. Não faz parte de mim. Ah, mas e se a empresa aprontou alguma coisa com você? Não me interessa. Eu não trabalho assim. Tá? O meu trabalho tem que ser limpo, tem que ser bem feito, tem que ser bem executado. Isso é um legado que eu deixo e até para outras pessoas lerem o meu código e aprender corretamente como tem que ser feito. Ok? Qualquer coisa é igual a 10, A5 é igual a qualquer coisa. F5, tá aqui, ó. A5 é igual a 10. Se qualquer coisa é igual a 10 e A5 é igual a qualquer coisa, A5 é igual a 10 também. No caso aqui das variáveis, funciona desse jeito. É só você colocar um igual. E como eu confirmo que isso aqui está acontecendo? Executando com o F8. Ó, vou pressionar F8. Pressionei uma vez. Ó, põe o mouse e o cursor aqui em cima de qualquer coisa. Ó, qualquer coisa é igual a vazio. F8 novamente. Qualquer coisa continua vazio. Por quê? O que está com a tarja amarela ainda não foi executado. Ele é a próxima linha a ser executada, mas não foi ainda. F8. Ó, nesse momento, qualquer coisa é igual a 10. Ele já recebeu a informação. A5 ainda não. Ó, qualquer coisa é igual a 10. Agora sim ele vai receber a informação. F8, tá lá. Recebeu a informação. E quando eu começo novamente, ó, F8, qualquer coisa é vazio de novo. Então perceba que ele não fica com a informação armazenada. Uma vez que passou pelo end sub, ele perdeu ali o conteúdo da variável. Tá? Dá para fazer ele manter esse valor? Né? Dá para fazer. Vamos chegar lá. Vou dar um stop. Uma outra forma de você verificar os valores das variáveis é você exibir janela variáveis locais. Eu adoro essa janela, me ajuda demais. Ó. Janela de variáveis locais, está ancorada aqui na parte de baixo. Quando eu pressionar um F8, olha só, F8, ele nem começou a executar a subrotina. Olha quem já aparece aqui, ó. Qualquer coisa. Qualquer macro que você vai executar, qualquer subrotina que você vai executar, na primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ler
e mapear todas as variáveis existentes no seu código. Por quê? Quando ele faz isso, ele já está alocando, né, reservando um espaço na memória RAM para esses dados. Ó, já estou separando aqui, ó, isso aqui é meu. Por quê? Porque eu vou usar na execução dessa subrotina. Se ele esperar para calcular isso durante a execução da macro, vai demorar ainda mais. Então, primeira coisa, deixa eu ler quantas macros tem aqui, né, como se estivesse planejando o trabalho que ele vai fazer. E agora, eu já sei quanto que eu vou precisar de memória RAM para executar esse código, ele vai mandar ver. Ok? Essa variável é de que tipo? É uma variável variant, no momento está vazia. Né? Variant. O que é uma variável variant? É que ela pode receber qualquer tipo de informação. É uma variável que está pronta para receber um objeto, né? Uma pasta de trabalho, uma célula, um range, né? Um gráfico, uma data, um número, uma porcentagem, enfim, ela está pronta para você falar, ó, você é igual a isso. Tá bom, eu sou igual a isso então. Então, para que ela esteja pronta para receber qualquer informação, ela é uma variável mais pesada. Por quê? O VBA ele olha, poxa, eu não sei o que vai ser essa macro, que informação que aquele maluco ali vai colocar dentro dela, eu não sei. Na dúvida, eu vou então separar um bom tanto aqui de memória RAM para poder caber, seja lá o que ele colocar nessa memória RAM. Perfeito? Aí que vem a boa prática de você já informar a ele que tipo de informação que você vai estar colocando dentro da variável. Como fazemos isso? Utilizando dimensionamento de variáveis. Nesse caso, então, eu vou falar para ele o seguinte. Assim que começa a minha sub, toda vez, uma boa prática, primeira coisa que eu faço é dimensionar as variáveis. Primeira coisa, meu código ali tem variável? Procura lá no começo que é lá que eu estou dimensionando. Aí você vai saber dentro do meu código quais são as variáveis que eu estou utilizando. Dim é a palavra-chave para você dimensionar a variável. Qualquer coisa é o nome da variável. As, qual o tipo da minha variável? Byte, por exemplo. Byte. O que é um tipo byte? Um tipo byte, ele é um número inteiro, não permite números negativos, não tem negativo aqui, tá? Não permite fração, tá legal? Decimais, não vai permitir. E ele só vai até 255, ele vai de 0 a 255. Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu tirar esse A5 e falar que qualquer coisa é igual a menos 10, qualquer coisa é igual a menos 10. Vamos executar F5. Estourou. Tá? Por quê? Olha, nesse tipo de variável que você está falando aqui, essa informação não cabe. Não cabe. Ele não está preparado para isso. Você falou para mim que ele é um tipo byte. Então, se ele é um tipo byte, eu estou preparado para uma informação do tipo byte, que é um número inteiro positivo de 0 a 255. E aí você percebe, ó, vamos tentar um decimal aqui, ó, 10.5. Vou executar com F8. F8, perceba só, F8. Tá aqui a tarja amarela no começo, olha o que ele já mostrou aqui, ó, qualquer coisa, o valor é 0, não é mais vazio, percebeu? É 0. Porque ele é um dado numérico. Ele sabe que é byte aqui, ó, tipo byte. Logo de cara ele já mapeou. Tem uma variável aqui, porque está dimensionada, e o tipo dela é byte. Ele já reservou lá o espaço que ocupa um dado do tipo byte. Especificamente para isso. E aí sua macro vai executar mais eficientemente, porque você já explicou para ele qual o tipo de informação. Subvariáveis, F8. Vou colocar o 10,5 dentro do qualquer coisa. Será que ele vai estourar? Como ele vai armazenar isso? Será que ele vai armazenar alguma coisa? F8. Olha só, ele não estourou, porém, ele só pegou a parte inteira, tá vendo? Eu falei para ele que era igual a 10,5, aqui tem que ser ponto, tá? O vírgula aqui, ó, o vírgula, ó, ele já dá erro, tá? Tem que ser ponto. Aqui no VBA você trabalha com ponto. E ele trouxe só a parte inteira do número. Então,
Cuidado, porque dependendo se você colocar errado, ele tanto pode dar um erro de estouro, ou ele pode simplesmente ignorar a parte decimal e colocar a parte inteira e você acha que está armazenando 10,5, não, não está. Ele está só pegando 10, tá? Toma muito cuidado com isso. E se eu tentar colocar um texto, por exemplo, aspas, teste. Qualquer coisa é igual a teste. F5, tipos incompatíveis. Olha, já falou, ó, isso aqui não cabe aqui dentro. Então você vai utilizando especificamente, né, para um tipo que você vai utilizar. Marcos, mas para que eu quero usar um tipo byte? Eu não quero ficar limitado a 255. Tá? Não tem outros tipos de números inteiros que dá para trabalhar? Dá. Você tem o tipo integer. Você pode utilizar aqui, ó, um tipo integer, tá? Que ele permite, se não me engano, até 36.000, positivo e negativo. Você tem o mais potente para números inteiros, que é o tipo long, que ele aceita muitos números, tanto negativo quanto positivo, que é o tipo long. Marcos, então eu quero usar o long, já vou pôr o long para tudo, depende. Se é uma variável que vai receber uma informação, por exemplo, de idade de uma pessoa, aqui tem um formulário, vai receber informações da idade e vai para a variável. Dificilmente vai demorar algum tempo para você ter uma pessoa que vai chegar até os 255 anos, que é o que o byte pode receber, né? Então, ainda assim, o byte é o mais indicado para isso. Você pode usar um tipo byte para receber idade tranquilamente. Ele vai levar um bom tempo ainda para estourar, né? Não precisa usar um long, porque o long ele vai armazenar muito mais espaço na sua memória RAM e você não precisa dele. Tá legal? Alguns dados cabalísticos, números, né, que você pode observar o tipo byte atuando, por exemplo, uma função do Excel. Não estou falando PROC-V nem função C, mas se você pegar uma função no estilo soma-cs, soma-cs. Soma-cs, ele começa com um intervalo de soma, não vou ensinar o soma-cs, tá? Só dando um exemplo. E depois ele segue o intervalo, critério, e tá vendo essas reticências? Porque ele vai intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. Até quanto? Até 255 argumentos. Tá? Então, no caso, tem a soma e somando intervalos e critérios, você tem aí 254 argumentos, é o máximo que ele vai permitir. Então, o máximo que uma função permite de argumentos é 255, porque você tem aí um tipo byte trabalhando aí por trás e acima disso ele estoura. Tá? Um outro tipo, cores RGB. Cores RGB, se você formatar aqui a célula, né? Eu dei aqui um Ctrl+1 ou botão direito, formatar células, enfim. Você vem aqui, ó, preenchimento, mais cores. Olha só, personalizar essas cores aqui, ó. Se eu deixar segurando, o tanto de vermelho, tanto de verde, o tanto de azul que você pode aplicar na célula, ó, vai até 255. Então aqui você também tem um tipo byte atuando. Você começa então a entender por que alguns números são o que são. Quando você começa a trabalhar com essas variáveis e vai vendo os melhores tipos para receber. Tá? Não vou falar aqui sobre todos os tipos de variáveis, são muitos tipos de variáveis mesmo. Tá? Há muitos tipos de dados que uma variável pode receber e objetos que ela pode se transformar. Você vai usar a variável para criar uma conexão com um banco de dados. Então aquela variável ela vai virar uma conexão, como se fosse um cabo ligado do seu computador para o banco de dados. E outra variável vai lá buscar o record set, que é a informação do banco de dados, e trazer para dentro do Excel. Dá para fazer isso? Claro que dá. Não vou falar sobre isso hoje, que vai levar muito tempo, tá? Mas vamos falar aqui sobre alguns tipos padrões de variável para que você possa entender como ela funciona. E se eu quisesse colocar esse texto aqui, Marcos, esse teste dentro da variável? Você vai chamar qualquer coisa de string. Ó, é uma string. String é um texto. Tá? Agora sim, qualquer coisa é string. Em vez de fazer aparecer em A5, vou colocar no message box. Ó, message box, teste, aqui, ó, F5. Message box, teste. Errou! Ah não, eu pus teste, oh meu Deus do céu. Message box, qualquer coisa, é claro que ele vai exibir teste, né? Então aqui, ó, qualquer coisa recebe teste e message box exibe o que tem em qualquer coisa.
Aí, teste. Tá? Então, string, ele vai utilizar aqui qualquer valor dentro de aspas é uma string. Tá? Ele vai aceitar essa informação. Um outro tipo também muito importante você conhecer é o tipo booleano. Tipo booleano, qualquer coisa as boolean. Boolean, olha só. O tipo booleano, olha isso que bacana. O tipo booleano aqui, ó. Qualquer coisa. Isso é só qualquer coisa aqui. Igual a true. Qualquer coisa igual a true. F8. F8. Qualquer coisa. Olha só. Ele já nasce falso. Porque o tipo booleano ele pode ser duas coisas. Ou verdadeiro ou falso. Ou 0 ou 1. Ele é como se fosse um interruptor. Ou está ligado ou está desligado. Então, para você utilizar a função C, poxa, função C, olha que maravilha. Vocês já viram isso aqui, ó? Não sei se você conhece a função C, mas a função C, o primeiro argumento dela é um teste lógico. O que é um teste lógico? Uma comparação de valores. Se esse é igual a esse, se esse é diferente, se é maior, se é menor, se é igual. Então, se você pega uma célula igual 1 menor do que 5, verdadeiro. Igual 5 menor do que 1, falso. Então, o primeiro argumento da função C, ele é um dado booleano, porque ele vai sempre resultar em verdadeiro ou falso. Olha que interessante. E pouco a pouco você começa a enxergar, né, através da estrutura do Excel, como ele funciona, como essas engrenagens se encaixam. Qualquer coisa, ele nasce falso, F8, nasce falso, e eu transformo ele em verdadeiro. Ó, verdadeiro. E termina. Mas ele sempre vai nascer falso. Ah, Marcos, mas eu gostaria que ele pudesse armazenar essa informação. Se eu estou falando que ele é verdadeiro, quando ele termina em de sub, eu quero que ele continue como verdadeiro e que, quando eu começar a macro novamente, ele comece como verdadeiro. Vamos lá então. Para que isso funcione dessa maneira, em primeiro lugar, eu preciso dimensionar a minha variável fora da subrotina, a nível de módulo. E isso transforma ela numa variável privada. Eu posso fazer o seguinte, private, qualquer coisa, as boolean. E eu apago o meu dim qualquer coisa as boolean. Ó, tirei de dentro da sub. Essa variável, ela poderá ser utilizada em qualquer subrotina. Se eu criar uma sub aqui, ó, variáveis 2, qualquer coisa igual a false. Então, vamos lá. Vou executar aqui, ó, F8. Percebam que não apareceu qualquer coisa aqui no variáveis locais, né? Porque agora ela pertence a um módulo. Ela não é uma variável da subrotina, ela é a variável do módulo. Pode expandir aqui, ó. Olha ela aqui. Ela nasce falso e booleano. F8 vai receber a informação true, verdadeiro, fechou. Será que se eu vier aqui no variáveis 2, ela vai nascer como verdadeiro? Vamos lá, F8. Vamos expandir aqui o módulo. Ó, qualquer coisa verdadeiro. Então, ele fica armazenado, porque a vida daquela variável não está dimensionada dentro da subrotina, mas no módulo. Então, quando termina a subrotina, ela continua existindo. F8 e agora ela vira falso. É possível você transformar oscilar a booleana entre verdadeiro e falso em uma mesma macro, em uma mesma subrotina. Não preciso de duas para isso. Como eu faria isso? Qualquer coisa... Ah, a propósito, aqui eu pus private, mas para declaração dela a nível de módulo, você pode usar o dim também, tá? O dim funciona normalmente. É que nas versões anteriores era tudo dim. Você podia pôr dim dimensionamento dentro da sub e fora da sub. Só para ficar mais específico, eles colocaram cada comando para o nível
como a gente fala mesmo, para o escopo. Então você tem a variável escopo da subrotina, usa o dimensionamento, que é o dim. Para a variável de escopo módulo, você usa o private. Só para ficar mais específico, né? Ficar mais claro a leitura do código. Então, o nosso private qualquer coisa, eu posso ligar e desligar ele, deixar ele falso ou verdadeiro, com uma subrotina apenas. Como que eu faço isso? Qualquer coisa é igual a true? Não. Qualquer coisa é igual a not qualquer coisa. Olha que coisa maluca isso aqui. Qualquer coisa é igual a not qualquer coisa. O que esse not qualquer coisa faz? Ele inverte o valor do qualquer coisa. Sabe o termo famoso só que não? Ah, eu estou muito feliz hoje, só que não. O que ele faz? Ele inverte, né? Poxa, estou feliz. Não, só que não. Não, quer dizer que eu não estou feliz hoje. É a mesma coisa que o not está fazendo aqui. Ele inverte o valor. Então, se ele é false, ele vira true. Se ele é true, ele vira false. Então, F8, ó, o qualquer coisa, ele nasce falso. F8, F8. Olha só, virou verdadeiro, tá vendo? E terminou. Como ele está declarado a nível de módulo, ele segura esse valor verdadeiro e quando eu executar novamente, F8, ó, ele nasceu verdadeiro. Qualquer coisa verdadeiro, note qualquer coisa, ele virou falso. Então esse not ele vai sempre invertendo. Se é falso, vira verdadeiro, se é verdadeiro, ele vira falso, e assim você consegue criar um sentido de interruptor para essa variável. Então quando for falso, ele executa um código, quando for verdadeiro, ele executa outro. Você pode usar um if aqui embaixo disso, né? Se o qualquer coisa for falso, faz A, se não, faz B, né? Dá para trabalhar também com message box sim e não. Dá para fazer isso também, colocar essa resposta dentro de uma variável. Enfim, existe uma variedade, uma infinidade de coisas que você consegue fazer com variáveis, armazenar dados nas variáveis. A intenção não era que esse vídeo ficasse tão extenso, mas a ideia é que você tivesse uma excelente compreensão do que é uma variável, dos fundamentos da variável, tá? Até mesmo porque a minha ideia é trabalhar com mais variáveis aqui nos próximos vídeos e eu não quero que você comece com essa dúvida, porque se essa premissa não estiver clara para você, você não vai conseguir entender os próximos conteúdos, né? Quando nós falarmos sobre loop, sobre conexões com bancos de dados, que vai precisar de muitas variáveis para isso. Poxa, eu não estou nem entendendo o que é isso aqui que ele está fazendo com esse dim, esse private aqui. Como é que eu vou poder entender as outras questões, né? Então, faltou só um elemento que eu preciso passar para vocês, que é o dimensionamento público. Porque lembra que eu disse que esse qualquer coisa, ele está declarado a nível de módulo, né? Na verdade, se eu colocar um outro módulo aqui, ó, um outro módulo, vamos colocar aqui, ó, sub outro módulo e vou colocar aqui, ó, message box qualquer coisa. Message box qualquer coisa. Por enquanto, o nosso módulo 1, só dá 2 cliques no módulo aqui, tá? Ó. O módulo 1, qual é o valor de qualquer coisa? Vamos deixar ele verdadeiro. Porque a gente sabe que ele nasce como falso, né? Ó, tá falso, virou verdadeiro. Ok. Então, se eu vier agora aqui no módulo 2, onde eu falo um message box qualquer coisa, tem que abrir um message box e exibir o verdadeiro. F8, estou indo com F8. Vamos ver aqui, ó, qualquer coisa. Opa, ele já nasce como vazio e como variante. Por quê? Porque ele não está conseguindo ler a informação que está aqui. Porque esse private está falando para mim que essa variável, ela só funciona nesse módulo. Qualquer subrotina pode usar essa aqui, mas outro módulo não consegue trabalhar com ela. Para que ele possa também interpretar, ela deixa de ser private e ela se torna uma variável pública. Public qualquer coisa as boolean. Então eu mudei agora o escopo novamente, ele está
mais abrangente. Ele era só da subrrotina, ele foi para o módulo, agora ele está, qualquer módulo eu consigo utilizar essa variável. Vou carregar novamente aqui a informação, ó, F8, qualquer coisa é falso, mas não era verdadeiro? Sim, mas quando eu mudei aqui o escopo de private para public, é como se eu tivesse recriado a variável. Ele nasce como falso novamente. Para que ele possa colocar o verdadeiro e aqui exibir o valor correto no outro módulo, nós vamos colocar um call. O que é o call? Eu poderia aqui, por exemplo, simplesmente colocar outro módulo. Eu pego aqui o outro módulo e coloco ele aqui. Isso aqui já é o suficiente para que ele vá até o outro módulo, até a minha subrrotina, outro módulo para executar. Mas o interessante mesmo, correto, né, é você colocar um call antes do outro módulo. Qual que é a utilidade? Vamos supor que você tem uma subrrotina em que vários momentos você dá um call em outras subrrotinas. E você quer localizar, poxa, em quais pontos da minha subrrotina eu faço isso? Tem subrrotinas com 100 linhas, 200 linhas, e você quer localizar. Você vai lá dar um Ctrl L para que ele localize call. Localiza para mim onde eu tenho call no meu código. Localiza e ele vai encontrar aqui. Se eu não tenho esse call, eu vou ter que procurar cada nome de subrrotina. E aí fica muito mais complicado para você fazer isso. Então o uso do call também é uma ótima prática. Agora sim, eu tenho variáveis 1, eu tenho aqui qualquer coisa, vou chamar o outro módulo para que ele venha para cá executar. E F8, vamos no F8, para ver passo a passo, né? Qualquer coisa é falso, F8, qualquer coisa vira verdadeiro, call outro módulo, estou indo para o outro módulo, e aqui eu quero que ele exiba o message box com qualquer coisa, message box verdadeiro. Então ele carregou a informação no módulo 1 e levou essa informação para o módulo 2. Percebam que eu fiz um call. Então esse call ele permite que eu carregue essa variável dentro desse outro módulo, dessa outra subrrotina. Tá? Sem o call isso não seria possível. Se eu tivesse, por exemplo, com a minha variável no private, private, ok, e vou executar, F8, o qualquer coisa virou verdadeiro, né? Como eu mudei para private, ele recriou, F8, chamo outro módulo e vai exibir message box, nada. Por quê? Com o private ele não conseguiu carregar a informação. Com o public, aí sim você consegue carregar qualquer coisa para esse outro módulo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Dê um like aí no vídeo, tá? Para que vocês possam para o YouTube oferecer, né, esse conceito para mais pessoas que estejam desesperadas, precisando desse esclarecimento, tá certo? Se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Em breve vou falar muito mais sobre macros, sobre código VBA. Por quê? Porque ele permite automações dentro do Microsoft Excel. É aquele momento que você consegue agendar o seu computador para trabalhar para você. Você só vai acompanhar e ver, depois de alguns testes, né? Ver se ele está gerando tudo bonitinho, certinho. Você ganha tempo para resolver outras coisas, focar em outras coisas. Afinal, até os problemas precisam evoluir. Deixem suas dúvidas nos comentários, tá? Mandem perguntas, eu terei o maior prazer em auxiliar vocês. Um grande abraço, bom estudo e fiquem com Deus.